Vámonos, chico. Sextou. Parece que o livro até sabia que hoje é sextou. E esse capítulo é muito chiquitito. Sextaremos em breve. 17. O foco feminista nos homens. Um comentário. Pensando sobre homens e masculinidade como assunto para um novo livro que eu queria escrever, comecei a enxergar que em nossa luta feminista e nos escritos que expressam as várias dimensões desta luta, há pouca coisa, e certamente não o suficiente dita sobre homens, sobre a construção social da masculinidade, sobre as responsabilidades, sobre as possibilidades de transformação. Nos primeiros estágios do movimento feminista contemporâneo, rotular homens de o inimigo ou porcos chauvinistas era talvez uma maneira efetiva para as mulheres começarem a fazer uma separação crítica, dando início à revolta contra o patriarcado, contra a dominação masculina. Como uma estratégia de rebeldia, isso funcionou. Homens não podiam se considerar líderes, nem mesmo participantes radicais do movimento feminista. Homens não podiam ser feministas. As mulheres eram as de dentro, os homens os de fora. Na verdade, o movimento das mulheres anunciou a sua exclusividade. Dada esta conjuntura, ativistas e pesquisadoras feministas sentiram pouca ou nenhuma responsabilidade de explorar criticamente as questões dos homens, de mapear estratégias feministas para a transformação da masculinidade. Conforme a luta feminista progrediu, conforme a nossa consciência crítica se aprofundou e amadureceu, pudemos enxergar o erro neste posicionamento. Agora podemos reconhecer que a reconstrução e a transformação do comportamento masculino, da masculinidade, é uma parte necessária e essencial da revolução feminista. Porém, a conscientização crítica da necessidade de tal trabalho não tem levado a uma produção significativa de pesquisas feministas que abordem completamente estas questões. Muito do pouco corpo de trabalho sobre homens tem sido feito por homens. Só recentemente pesquisadoras feministas têm expressado fortemente nossa preocupação, nosso interesse em pensar sobre e fazer trabalhos sobre homens. Aquelas mulheres que têm escrito sobre homens, por exemplo, Phyllis Chesler e Barbara Ehrenreich, não falaram sobre o seu trabalho como se fosse excepcional ou único. Dados os trabalhos de muitas feministas que não focam de nenhuma maneira em homens, é válido especular sobre e explorar a natureza desse silêncio. Para muitas mulheres, não é uma tarefa simples falar sobre homens ou considerar escrever sobre homens. Na sociedade patriarcal, o silêncio é para as mulheres um gesto de submissão e cumplicidade, especialmente o silêncio sobre homens. Mulheres têm guardado fielmente os segredos masculinos, têm apaixonadamente se recusado a falar sobre o assunto dos homens. Quem são eles? Como pensam? Como se comportam? Como dominam? Muitas vezes esse silêncio é aprendido quando somos apenas crianças. Muitas de nós fomos ensinadas que de nosso pai, porque era homem, não se podia falar, ou não se podia falar com ele, a menos que ele quisesse conversar com a gente. E então os pais nunca podiam ser abordados criticamente. Crescendo numa casa dominada por homens negros de classe trabalhadora no sul dos Estados Unidos, nós vivíamos como que em dois espaços sociais. Um mundo era sem o pai, quando ele ia para o trabalho, e aquele quando era cheio de fala. Podíamos aumentar os nossos volumes, podíamos nos expressar em voz alta, apaixonada e escandalosamente. Outro mundo era um espaço social dominado pelo masculino, onde o som e o silêncio eram ditados pela presença dele. Quando ele voltava para casa, e nós sempre o esperávamos, vendo e ouvindo o som da sua chegada, ajustávamos o nosso discurso ao humor dele.
Diminuíamos o volume, abaixávamos a nossa voz e, se fosse necessário, ficávamos em silêncio. Neste mesmo mundo da infância, testemunhávamos mulheres, nossas avós, mães, tias, falando com força e poder em lugares segregados pelo sexo. E então, recuando ao reino do silêncio na presença de homens. Nossa avó, que falava infinita, rápida, severamente, era um exemplo para mim e minhas irmãs da mulher que não deveríamos nos tornar. De alguma forma, o mero amor dela pelas palavras, a sua vontade de reagir, de retrucar, tinha roubado o privilégio masculino do meu avô. Ela o fez menor, ela se tornou menor. Sabíamos disso, de ouvir o que os adultos ao nosso redor diziam sobre ela, e tínhamos medo de ser como ela. Tínhamos medo do discurso. Tínhamos medo das palavras de uma mulher que podia se bastar em qualquer discussão ou argumentação com o homem. Pesquisas feministas sobre mulheres agredidas fisicamente por homens estão cheias de relatos autobiográficos de homens que punem mulheres por falar, seja falando algo para nos defender, envolvendo-se numa discussão crítica, seja só dizendo alguma coisa, qualquer coisa. É como se o próprio ato da fala, no qual uma mulher conversa com um homem, carregasse um desafio, uma ameaça à dominação masculina. Talvez tenha sido um profundo desejo socializado de evitar tal discurso. Tal confronto que levou mulheres contemporâneas a promover um ativismo feminista desvalorizador da importância da conversa com e sobre homens. Talvez houvesse um medo arraigado de não emergirmos de tais confrontos triunfantes, vitoriosas. Talvez houvesse um medo arraigado de não emergirmos de tais confrontos triunfantes, vitoriosas. Talvez tivéssemos medo de que o feminismo nos deixasse na mão. Com certeza, muitas mulheres feministas, inclusive eu, experimentamos em nossas vidas aquela perda de força e de poder quando nos esforçamos para falar com e para os homens sobre dominação masculina, sobre a necessidade de mudança. Talvez um profundo desespero tenha avisado e ainda avise o sentimento feminista de que é inútil falar com homens ou sobre homens. Porém, manter-se silêncio, não enfrentá-lo coletivamente, é entregar o poder que emerge com o discurso feminista. Em muitos escritos feministas, o silêncio é evocado como um significante, uma marca de exploração, opressão e desumanização. O silêncio é a condição de alguém que foi dominado, feito de objeto. Falar é a marca da liberdade. Nossa, não é bom eu ficar escutando esse tipo de coisa, né? Nossa, mas fica aí a reflexão para as áreas da nossa vida, que a gente escuta coisas que nos incomodam e sempre nos vem à mente, cara, vou falar. E aí a gente só fica calada nessa situação que nos incomoda, que a gente acha que tá errada. Mas é isso, né? Quando eu fico em silêncio, eu me coloco na condição de dominada. Eu me faço de objeto. Quando eu falar, eu vou me libertar disso. E vou me fazer sujeito. Desafiando o oprimido a falar como uma forma de resistir e se rebelar, a poeta Audre Lorde, em Litany for Survival, escreveu: e quando falamos, temos medo de nossas palavras não serem ouvidas nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, ainda assim temos medo. É melhor falar então, lembrando, sobreviver nunca foi o nosso destino.
Vou ler só mais uma vez aqui. O silêncio é evocado como um significante, uma marca de exploração, opressão e desumanização. O silêncio é a condição de alguém que foi dominado, feito de objeto. Falar é a marca da liberdade, de se fazer sujeito. O ato de falar é uma forma de a mulher chegar ao poder, contar nossas histórias, compartilhar a história, envolver-se na discussão feminista. No começo, as sessões de conscientização feminista davam espaço para mulheres serem testemunhas da dor, da exploração e da opressão na sociedade dominada pelo machismo. Rompendo esses longos silêncios, muitas mulheres pela primeira vez deram voz aos sofrimentos, às angústias pessoais, à amargura e até ao ódio profundo. Esse discurso fazia parte da luta das mulheres para resistir ao silêncio imposto pela dominação masculina. Era um ato de resistência e era ameaçador, ainda que fosse um discurso que permitia às mulheres rebelar-se e resistir. Esse era somente um estágio no processo de educação feminista para uma consciência crítica, um estágio no processo de transformação radical. O próximo estágio seria o confronto entre mulheres e homens, a partilha desse discurso novo e radical, mulheres falando com homens em uma voz liberta. Era esse confronto que em grande medida se evitava, mas que deve ocorrer continuamente se as mulheres quiserem entrar por completo na luta feminista como sujeitos e não objetos. Esse discurso feminista de enfrentamento, fundamentalmente revoltoso e desafiador, indica uma mudança na posição subordinada das mulheres. Nos identifica como participantes ativas na luta revolucionária feminista. Nessa luta, é essencial para a transformação dos papéis de gênero e da sociedade que o explorado e o oprimido falemos para e entre nós, mas é também essencial que nos dirijamos sem medo àqueles que nos exploram, oprimem e dominam. Se mulheres continuarem capazes de falar com e sobre homens em uma voz feminista, então nossa contestação da dominação masculina em outras frentes será seriamente prejudicada. O machismo é único, é diferente de outras formas de dominação, racismo ou classismo, em que grande parte dos explorados e oprimidos não vive intimamente com seus opressores nem desenvolve os seus principais relacionamentos amorosos, familiares e ou românticos, com indivíduos que oprimem e dominam ou compartilham dos privilégios conquistados pela dominação. Caralho, tem isso, né? A mulher que está sujeita à condição de um relacionamento com um machista, ela compartilha dos privilégios conquistados pela dominação. Como é que é a palavra? Que complexo, né? Você querer se libertar de uma coisa que também te dá alguns benefícios, mas a que preço, né? Portanto, é muito mais necessário que as mulheres falem aos homens em uma voz libertadora. O contexto desses relacionamentos íntimos também é o lugar da dominação e da opressão. Quando uma dentre 4 garotas é vítima de incesto masculino, uma dentre 3 mulheres é estuprada e metade de todas as mulheres casadas é vítima de violência masculina, abordar as formas como homens e mulheres interagem uns com os outros diariamente deve ser uma preocupação das feministas. Muitas vezes, relacionamentos de cuidado e intimidade mediam o contato entre homens e mulheres dentro do patriarcado. Mediam o contato. Portanto, nem todos os homens necessariamente dominam e oprimem mulheres.
Apesar do patriarcado e do machismo, há entre os homens potencial para uma educação para a consciência crítica, há possibilidade de radicalização e transformação. Enquanto a maioria das mulheres escolher desenvolver e manter relacionamentos íntimos com homens, a transformação desses encontros deve ser necessariamente uma preocupação essencial na luta feminista, para que não se torne um lugar para a dominação masculina e a opressão das mulheres. O movimento recente de mulheres nos Estados Unidos teve um grande impacto nas lutas individuais de mulheres para transformar suas vidas, suas situações particulares. Não surpreende que mulheres com maiores graus de privilégio de classe e de raça tenham tido mais sucesso lutando contra as barreiras impostas pelo machismo e pela dominação. A experiência delas é excepcional. A tomada de consciência feminista para mulheres que não têm esses privilégios pode aumentar e intensificar a frustração e o desespero, em vez de servir como uma função libertadora. Pode conduzir a um maior sentimento de impotência e desesperança, e compor o cenário da depressão debilitante. Esse é particularmente o caso daquelas mulheres não privilegiadas que vivem em relacionamentos com homens que são mães e que não vislumbram nenhum jeito de sobreviver economicamente ou obter autossuficiência econômica sozinhas. Ao mesmo tempo que a educação feminista para uma consciência crítica, seja na forma de leituras de textos feministas ou trocas de pensamentos feministas como amiga, pode trazer autoconscientização crítica e maior compreensão sobre as formas que a dominação masculina toma em suas vidas. Isso não permite que transformem seus relacionamentos com homens. Trabalhos feministas focados em estratégias que podem ser usadas por mulheres para falar com homens sobre dominação masculina e mudança não estão facilmente disponíveis, se é que existem. Porém, mulheres têm um profundo desejo de compartilhar com homens a consciência feminista em suas vidas, para assim trabalharem juntos para transformar os seus relacionamentos. Dar atenção a essa luta básica deveria motivar pensadoras feministas a falar e escrever mais sobre como nos relacionamos com homens e como mudamos e transformamos relacionamentos com homens caracterizados pela dominação. Considerando o quanto a masculinidade, na forma como é socialmente construída dentro do patriarcado, encoraja homens a considerarem as palavras das mulheres e as conversas das mulheres como algo sem substância ou sem valor, ou como uma ameaça potencial às próprias mulheres, não podem ter esperança de efetivamente comunicar o pensamento feminista a parentes homens ou a companheiros sem pensar com cuidado em estratégias. Nós, mulheres, realmente precisamos ouvir uma da outra sobre como comunicamos o pensamento feminista aos homens. Lutar para criar um contexto para o diálogo entre homens e mulheres é uma tarefa subversiva e radical. Diálogo implica uma conversa entre dois sujeitos, não a fala de sujeito e objeto. É um discurso humanizador que desafia e enfrenta a dominação. Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire enfatiza a importância do diálogo e o conecta à luta do oprimido para se tornar sujeito. Ele enfatiza que o amor é ao mesmo tempo o fundamento do diálogo e o próprio diálogo. Este deve necessariamente unir sujeitos responsáveis e não pode existir numa relação de dominação. Freire comenta mais adiante: cada vez mais nos convencemos da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução como um ato criador e libertador, um ato de amor. Não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vá deixar de ser amorosa. De forma significativa, a dominação masculina reprime esse diálogo de que é essencial amar, e assim mulheres e homens não podem se ouvir falando um com o outro no curso de suas vidas diárias. Conforme as feministas falarem mais sobre patriarcado para mulheres e homens, é importante abordarmos a verdade de que as circunstâncias da dominação masculina tornam impossíveis relacionamentos amorosos autênticos
entre a maioria das mulheres e os homens. Devemos distinguir entre os laços de cuidado e comprometimento que se desenvolvem no encontro dominante-submisso, sujeito-objeto, daquele cuidado e comprometimento que emerge num contexto de não dominação, reciprocidade, mutualidade. É esse vínculo que permite o amor consolidado, que permite a homens e mulheres nutrirem uns aos outros, crescerem completa e livremente. A dominação masculina não destruiu o desejo de homens e mulheres se amarem, apesar de tornar a realização deste desejo quase impossível. O contexto de amor entre homens e mulheres é variado e multidimensional. Há o relacionamento entre mãe e filho, irmã e irmão, pai e filha, etc. Onde quer que esse desejo de amar exista, existe também a possibilidade de enfrentar as formas de discurso dentro do patriarcado que afastam e alienam mulheres e homens uns dos outros, de criar um contexto para o diálogo, de haver uma troca libertadora. Entretanto, o diálogo só emerge se mulheres e homens compreenderem que devem alterar conscientemente a maneira como nós falamos um com o outro, sobre o outro, para não perpetuarmos e reforçarmos a dominação masculina. As falhas em analisar como mulheres e homens conversam um com o outro, ou a recusa em abordar este problema, porque significa que devemos conversar com e ou sobre homens, atrasa significativamente o movimento feminista. A maior parte das mulheres ativas no movimento feminista temos que enfrentar os homens conforme tentamos compartilhar o pensamento feminista, seja nos esforços de uma filha lésbica para se comunicar com o pai, seja no esforço que a esposa e marido fazem nos esforços de amigos. Conhecer as estratégias que têm tornado diálogos possíveis, que criam reconciliação e comunicação, seria uma informação útil para compartilhar. Conhecer as estratégias que têm tornado diálogos possíveis, que criam reconciliação e comunicação, seria uma informação útil para compartilhar, mas que não será compartilhada enquanto ativistas feministas não defenderem a importância do trabalho de mulheres sobre homens. Muitas mulheres feministas que ensinam, que fazem pesquisa feminista, têm se envolvido em lutas difíceis e muitas vezes amargas para criar um espaço de diálogo com homens em nossa vida privada e no trabalho. Nestes confrontos, aprendemos formas mais efetivas de comunicar o pensamento feminista para os homens. Muitas de nós têm tentado criar um espaço de diálogo em nossas salas de aula, quando classes feministas e de estudo sobre mulheres eram ocupadas principalmente por mulheres jovens, ansiosas para aprender e compartilhar perspectivas feministas, dispostas a se comprometer com a luta feminista. Não nos sentíamos obrigadas a desenvolver estratégias para possibilitar a comunicação com estudantes homens. É a crescente presença de homens em minhas aulas que tem me levado a considerar as dificuldades que surgem quando trabalhamos para comunicar o pensamento feminista aos homens e a importância de tal comunicação. Essa experiência também tem me obrigado a reconhecer a necessidade de haver mais pesquisas sobre homens feitas por mulheres. Da mesma forma que relacionamentos amorosos entre homens e mulheres são um espaço em que as feministas lutam para criar um contexto a fim de que o diálogo possa acontecer, ensino e pesquisa feministas podem também e necessariamente devem ser um espaço de diálogo. É nesse espaço que podemos compartilhar o pensamento feminista com um público disposto. É neste espaço que podemos nos engajar em enfrentamentos construtivos e críticos. Estereótipos sobre mulheres feministas odiarem homens
fazem com que muitas professoras se sintam desconfortáveis em elaborar comentários críticos sobre homens, especialmente quando se reconhece que muito mais homens precisam se envolver na luta feminista, se for para dar um fim à opressão machista, à dominação masculina. A fim de não reforçar esse estereótipo, professoras feministas são relutantes em discutir a masculinidade criticamente ou em debater como o machismo limita seriamente os homens, ou como levantamos essas questões de maneiras alienantes, que expressam ridicularização, desdém ou nossa própria incerteza. Pesquisadoras feministas devem ser uma vanguarda, mapeando o terreno onde mulheres podem falar com e sobre homens de maneiras desafiadoras, mas não depreciativas. Desafiar e mudar a forma como pesquisadoras feministas falam com e sobre homens, promovendo mais trabalho sobre homens, é uma direção importante para a luta feminista revolucionária. Cara, essa Bell Hooks é muito sábia, meu Deus. Eu escuto uns podcasts aí da vida, amo inclusive, e aí entre esses podcasts eu acabo sempre me esbarrando com algum podcast que uma das mulheres que tá falando é feminista, e aí tem uns termos, né, que são até engraçadinhos, mas não são nada revolucionários nesse quesito de ser uma feminista sábia, sabe? Porque o que a gente quer é angariar gente para lutar essa luta. Não é repelir potenciais combatentes dessa revolução, né? Digamos assim. E aí tinha esse termo que eu acabei até usando, mas vou fazer questão de me policiar, mas eu achava muito engraçado que as mulheres se referiam ao homem como perebento. Muito bom. Mas, obviamente, nenhum homem vai falar, pô, deixa eu lutar essa batalha aí que eu me chamo perebento. Isso é diminuir o cara, né, coitado. Mas eu achava muito engraçado. Aí vem o perebento, coitadinho do macho. Desculpa, coitado do homem. Mas, sim, eu quero transcender igual a Bell Hooks. Cara, ela beira a perfeição. O que é isso, né? Essa mulher é muito sábia. Desafiar e mudar a forma como pesquisadoras feministas falam com e sobre homens, promovendo mais trabalho sobre homens, é uma direção importante para a luta feminista revolucionária, enquanto é crucial a pesquisadores homens comprometidos com a luta feminista fazerem pesquisas sobre homens, é também importante pesquisadoras focarem os homens. Quando pesquisadoras escrevem sobre homens, tal trabalho altera a relação sujeito-objeto, que tem sido um sinal de nosso estado de exploradoras e oprimidas. Nossa perspectiva pode fornecer um discernimento crítico e único, além de nos conectar intimamente com a luta do dia a dia de todas as mulheres que procuram criar um espaço para o diálogo com homens, um espaço que não seja moldado pela dominação, em vez de focar nos homens considerando os objetos. A pesquisa feminista sobre homens feita por mulheres se caracteriza por sua política de resistência à dominação, por ser humanizadora e libertadora. Essa pesquisa feminista é caracterizada pelo desejo de um encontro sujeito com sujeito, pelo desejo de um lugar de encontro, um lugar de solidariedade em que mulheres podem falar com e ou sobre homens em uma voz feminina, em que as nossas palavras podem ser ouvidas, em que podemos falar a verdade que cura, que transforma, que faz a revolução feminista. Cara, que mulher grande, meu sonho teria sido conhecê-la enquanto viva, né? Que bom que ela escreveu, imagina se não tivesse escrevido. É isso, sextou, bissu.